meses e ele veio com 3 dias de sintomas gripais e a gente achou que era uma gripe comum. E quando eu levei ele para a Unimed, ele foi diagnosticado com bronquiolite. A bronquiolite é uma doença viral que ataca o brônquio dos bebês e a medicina não tem medicação para esse diagnóstico. Tudo que a medicina pode fazer por ele, como o pediatra me explicou, é oferecer uma ventilação mecânica para os pulmões dele não pararem. E em 24 horas eu fui, o meu coração já sabia que eu ia precisar de uma internação, mas em 24 horas o Thomas precisou ser entubado e de repente eu que sigo o Senhor há tantos anos, creio na palavra, ando com esse Jesus, eu vejo meu filho ali, aquela porta do hospital se abrindo, a equipe médica entrando e pega morfina, pega adrenalina e vão me entubar e aquela coisa e eu sozinha. Nesse momento eu entrei em choque, meu marido não estava lá e o Thomas, em 24 horas de internação, foi entubado, ele está sedado. Esse catéter de ventilação ia até os pulmões dele e pelas narinas ele tinha o catéter que o alimentava. E o Senhor fez uma reviravolta ali, não existia vaga de UTI no Hospital de Betim. A gente foi transferido para uma UTI na unidade do Grajaú. E de repente, uma gripe que aparentemente ia ser só uma coisa corriqueira, eu me vi, eu e a minha família, dentro de um leito de CTI com um bebê de 4 meses. E aí essa Maria que servia ao Senhor, que conhece a palavra, que caminha com Jesus, que já viu seus milagres, eu senti o meu peito rasgando. E o meu chão se abrindo, porque não existia nada. É como o Senhor visitou meu marido um dia indo para o hospital e falou: vocês estão clamando por cura, mas ele precisa de ressurreição. Porque se esse aparelho desligar, o seu filho está morto. Os pulmões dele não estavam respondendo. E aí que vem o que eu quero trazer à igreja hoje, a importância de congregar numa casa em que o Senhor nos acolhe, nos cuida, nos levanta, porque diante de diversas situações, o Salmo 139 fala que lá o Senhor nos sonda, nos conhece, e ali quando os nossos ossos foram formados, todos os nossos dias estavam escritos. Mas Ele não nos contou que nós iríamos passar diante desses dias. Ele só afirmou que estaria conosco. Mas diante disso tudo, eu não conseguia clamar. Eu não tinha forças para orar, mesmo conhecendo a palavra. E aí, aqui eu trago a minha gratidão e a gratidão de toda a minha família, que durante esse processo de internação, foi a sua oração que sustentou a minha vida, a vida do meu esposo, a minha casa, foi a sua oração que chegou nos céus e o Senhor fez um milagre na vida do Thomas. Teve um dia que eu estava, um dos dias que eu estava internada com ele, que eu me sentei diante daquela situação, ele totalmente sedado, não abriu os olhos e eu não tinha forças para orar. E aí nesse momento eu recebi uma oração de uma pessoa que eu não conheço, que estava nesse processo de intercessão da igreja, porque a igreja falou para o outro fulano, vamos levantar um clamor, e assim eu recebi uma mensagem e essa irmã falava assim: Marina, você precisa abrir os seus lábios e começar a declarar a palavra. E eu olhando diante daquilo, eu não conseguia clamar por cura. E de repente ela falou assim: eu sei que você não está, o Senhor está me falando que você não consegue clamar. E aí ela falou assim: eu vou te mandar esse texto, você vai começar a ler para ele no leito essa oração. Irmãos, e naquela angústia, eu já totalmente paralisada, eu peguei o celular e comecei a proferir sem expectativa nenhuma, carnal e espiritual, porque eu não tinha mais forças, mas eu comecei a declarar aquela oração que a irmã me enviou diante da palavra. E quando, antes de eu terminar a oração, aquele quarto estava tomado de uma glória do Senhor tão grande, mas tão grande, que eu chorava da presença de Deus ali. E quando eu olhei para o leito onde ele estava dormindo, eu vi deitado, eu vi uma taça de ouro em cima da cabeceira da cama dele, e essa taça, ela derramava uma água que caía na cabeça dele e ia até os pés.
E o Espírito Santo falava assim comigo: essa é a unidade que eu tenho com a igreja. Porque quando você não tem força para clamar, a taça, ela se enche da oração dos meus santos. E ela te encontra, e ela encontra a vida do seu filho. Então foi diante dessa visão. Passado dali foi assim, os médicos falavam assim: vamos tirar o catéter dele amanhã, 12 horas antes ele sair do catéter. Vamos fazer qualquer coisa que os médicos projetavam e fazer sobre a vida dele, antes que a glória fosse para a medicina, o Senhor intervia. E aí passaram 7 dias, o Thomas recebeu alta para a honra e glória do Senhor, da UTI direto. E eu quero agradecer, louvar e bendizer o nome do Senhor, porque o Senhor é um Deus vivo. Você caminha com Yahvé, o Deus da cura, o Deus que faz milagre. Então talvez hoje, se existe alguém dentro da sua casa, da sua família, algo no espiritual, no corpo físico, que você acha que não tem jeito, Jesus é ressurreto. Nós estamos aqui falando de um Deus vivo que pode alcançar a sua casa, a sua família e um corpo enfermo. Não pare de orar, não pare de clamar. Às vezes parece tão pouco para você, mas foi a sua oração que sustentou os meus braços, a minha vida, sustentou o meu marido, sustentou a minha casa, sustentou a minha família. Os seus olhos humanos não podem ver o que a sua boca aberta, clamando, professando a palavra de Deus, pode fazer um milagre na vida de uma família, na vida de um ente querido seu, na vida de um amigo seu que você acha que está nas drogas, que está perdido. É esse Jesus ressurreto que você serve. E eu louvo e engrandeço o nome de Deus, porque hoje eu tenho Thomas em casa curado. Para que possam administrar as riquezas que o Senhor tem para derramar sobre essa igreja.
Pai, que o Senhor dê temor e tremor às pessoas que vão administrar esses recursos, que eles sirvam para o avanço e o crescimento do Teu reino na face da terra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. A galerinha dos X está com quem hoje? Lucas. O Giovanni e o Lucas. E o infantil hoje tem pouca criança. Abel. As crianças estão com a tia Bel lá atrás, amém? Hoje vai ser um pouquinho diferente. Hoje a gente está sem os nossos pastores. Eles estão junto com o pastor Cristiano e Patinho, que estão recebendo um pouco também, tirando um momento de descanso, amém? Mas hoje nós vamos receber uma palavra abençoada. Eu quero convidar aqui o Fernando para trazer para nós uma palavra abençoada do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar pela vida do Fernando? Pai, nós te damos graças nessa noite pela vida do Fernando. Quero agradecer ao Senhor por trazer o teu filho nessa casa. Pai, que o Senhor venha continuar abençoando a família dele, a casa dele, cuidando dos propósitos que o Senhor tem na vida dele. Enquanto ele traz a tua palavra, enquanto ele ministra a tua palavra, Senhor, que o Senhor continue cuidando da casa dele. Nós temos visto as providencialidades sobre a vida dele, como foi testemunhado aqui no altar sobre a vida do Thomas. Antes mesmo, Pai, que seu filho estivesse aqui te servindo, o Senhor já cuidou da casa dele, já cuidou do filho dele, trouxe vida novamente. Por isso eu quero pedir ao Senhor, Pai, usa o teu filho poderosamente, que ele seja um canal de bênção do Senhor nessa terra. Que o teu Espírito Santo possa fluir através da vida dele nessa noite. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Paz, igreja. Prazer estar aqui com vocês. Quero endossar as palavras da minha esposa, agradecer por vocês terem nos suprido com as orações num momento tão difícil, né, que a gente passou com o Thomas. E não é fácil, né? Você busca o Senhor, você crê no Senhor, mas quando você se vê diante de uma situação, você é totalmente impotente, né? O que te resta é somente a confiança no Senhor também. É olhar e falar assim: se o Senhor não fizer, ninguém fará. Mas é nesse momento que a oração da igreja é fundamental. É nesse momento em confiar, conhecer a palavra, é o que nos sustenta, é o que nos mantém de pé nos dias de tribulação. É o que você construiu ao longo dos anos, que no momento da dor, no momento da angústia, que vai te suprir. É nesse momento que Deus levanta homens e mulheres para interceder pela sua vida, que colocam pessoas que você nem conhecia, mas por causa do amor de Cristo, elas estão dispostas a pagar o preço, juntamente com você. Eu amo a passagem de Daniel, né, porque Daniel foi colocado na cova dos leões, quando a gente vê aquilo. Muitas vezes a gente imagina: nossa, Daniel passou ali à noite, intercedendo, batalhando com os leões, não deu braço, mas a palavra fala que Daniel dormiu. Porque ele tinha construído algo com o Senhor, e naquele momento de tribulação não restava nada além de descansar no Senhor. E nós, como igreja, nós temos que aprender a descansar em Deus, a confiar naquele que é fiel para cumprir a promessa dele na nossa vida. O tema da palavra hoje, né, é o jardim secreto. Da outra vez eu tinha falado sobre o Santo dos Santos, que é o lugar que nós devemos viver. Quem já pisou, como a própria canção diz, não sabe viver naquele lugar. O Santo dos Santos é onde a gente tem a intimidade mais profunda no nosso relacionamento com o Senhor. É eu e Deus, onde eu estou disposto até a morrer para alcançar a presença do Senhor. Mas é um lugar secreto, chamado jardim. E você nunca vai conseguir adentrar no Santo dos Santos se antes você não tiver uma vida no jardim.
o jardim, como a gente vai ver logo na administração, o jardim é a igreja. Não existe nada que o cristão possa alcançar que não seja por meio da noiva de Cristo. Que não seja por meio da comunhão com os irmãos, de viver em meio a uma unidade. Há uma oração de Jesus, a última oração, ele fala que vocês permaneçam em mim. A oração de Jesus é para que haja uma união, porque onde há união, há habitação de Deus. Onde o povo unido se entenda fazer alguma coisa, há o quê? Há um desígnio do Senhor que aquilo acontece. E a igreja é essencial na minha e na sua vida. Eu não sou a igreja. Não há nenhum versículo que diga que eu sou, individualmente, sozinho, seja a igreja. Às vezes algumas coisas, alguns sofismas, que são mentiras que parecem verdade, são contadas ao longo da história da igreja. Não há nenhum versículo que diga que o Fernando sozinho, navegando sozinho, é a igreja de Cristo. A palavra diz que eu e vocês somos a igreja, somos a noiva. Cada um tem uma função específica. Nós só nos tornamos igreja quando estamos juntos, quando estamos unidos. Eu amo o Evangelho, eu amo a igreja porque ela junta pessoas com um perfil totalmente diferente. Na escola você tinha um grupo que você se identifica. No trabalho você tem um grupo que você vai almoçar, que você se identifica. Em cada lugar você encontra um grupo que você se identifica e você se une ali. A igreja ela junta pessoas com estilos de vidas completamente diferentes, criação diferente, jeito de falar diferente, condições diferentes. Deus junta todo mundo no mesmo barco e fala: vós sois filhos de Deus, são meu povo. Não um povo que foi separado e tirado de um lugar, mas um povo, como Gálatas fala, um povo que foi gerado pela vontade do Espírito Santo. O fato de você estar aqui é porque você foi gerado em Deus. Você teve que nascer de novo. Você era uma criatura e você se tornou filho de Deus porque o Espírito Santo soprou vida sobre você. E aí às vezes a gente passa a nossa vida vagando, sem saber para onde vai, o que eu faço, qual o propósito de Deus para a minha vida. E eu te digo, o propósito de Deus a sua vida hoje e amanhã é o mesmo propósito que ele tinha para Adão e Eva. O propósito de Deus não muda. A vontade de Deus não muda. Porque não se pode corrigir ou endireitar o que é perfeito. Quando Deus colocou Adão e Eva no jardim, ele tinha um propósito: se relacione comigo. Bebam de mim, comam da árvore da vida, cuidem do jardim, cultivem o que eu criei. O jardim já estava pronto. O trabalho de Adão e Eva era cultivar o que Deus já havia criado, não era criar. Então o propósito de Deus para a minha vida e para a sua é cultivar o jardim. Éden significa lugar de delícias. O propósito de Deus para mim e para você é que nós possamos viver em um lugar de delícias de Deus, onde o mais importante do que comer dos frutos e beber da água é desfrutar da presença, é comer da árvore da vida que está no meio do jardim. A Bíblia fala que o homem foi colocado no meio do jardim. Só que aí vai passando os versículos e você vê que no meio do jardim estava a árvore da vida. E aí muitas vezes quando a gente para no primeiro pensa que o homem foi colocado no meio do jardim porque ele é o centro da vontade de Deus. Isso não é verdade. Ele foi colocado no jardim, no meio do jardim, porque lá estava a árvore da vida. Porque lá estava Jesus, que é o centro de Deus. Jesus é o centro. E o que ele está falando quando coloca o homem lá, ele está falando: estou colocando o homem junto a Cristo, para que ele esteja mais próximo de Cristo, para que ele receba mais vida de Cristo. E quando você está no centro de alguma coisa, significa que para qualquer lado que você corra, você ainda vai estar no jardim. Você não está na beirada, para que você fuja, mas no centro, é o lugar mais distante, para fora do jardim. E aí, quando nós temos que encontrar o nosso propósito, você vê João 6,68, tem uma passagem, quando os discípulos, o povo se escandaliza com Jesus.
Jesus simplesmente fala: se você não comer da minha carne e beber do meu sangue, você não tem parte de mim. E as palavras que eu tenho são palavras de espírito e palavras de vida. Ele fala duas coisas importantes: comer do meu corpo e beber do meu sangue. Depois ele fala: as minhas palavras são espírito e são vida. E aí parte das pessoas seguram esse discurso, e parte das pessoas largam Jesus, abandonam Jesus. E aí Jesus vira para os 12: e vocês, por que não vão também? Aí Pedro vira para Jesus no 6:8, ele fala: respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Aleluia. Jesus falou duas coisas: comer do meu corpo e beber do meu sangue. Todo mundo se escandalizou, mas Pedro focou no mais importante, quando Jesus fala: as minhas palavras são espírito e são vida. E Pedro fala: tu tens palavras de vida. Para onde eu irei se eu preciso de vida? Eu preciso viver, eu preciso ter um destino, eu preciso conhecer ao Senhor. Para onde eu irei para fora do jardim, se só no centro do jardim há vida, há relacionamento com Deus? E Pedro ainda confirma: pois tu és o Messias de Deus, o Cristo de Deus. É essa revelação que nós temos que ter para caminhar, para ter um propósito da nossa vida. As outras coisas são periféricas, as outras coisas são circunstanciais. Mas quando eu me coloco no meio do propósito, tudo aquilo que era difícil se torna fácil. Quando eu vou para o meu trabalho, aquele trabalho que era pesado, ele se torna fácil, porque agora eu faço para honrar ao Senhor. Aquilo que era difícil no relacionamento com a outra pessoa, porque a minha carne impedia de liberar perdão, agora quando eu encontro palavras de vida, eu quero transmitir palavras de vida. Quando eu me encontro com Cristo, há duas coisas, né? O encontro com Cristo, ou ele vai fazer você detestar e abandonar, ou você vai ser transformado. Quando você pega, quando Jesus caminhava, o segredo do ministério de Jesus era esse. Ele não tinha um modelo evangelístico. Isso serve para nós. Sabe qual é o modelo evangelístico de Jesus? Caminhar no meio das pessoas. Quando você está se alimentando da árvore da vida, a única coisa que você se preocupa é em caminhar e ter comunhão com as pessoas. Porque se você tem consciência do que você porta, você sabe que as trevas não podem prevalecer contra a luz. Quando você tem vida em você, você só quer transmitir vida. Eu vi um cara, um discípulo do Paulo Borges, ele dando um testemunho, e ele falou assim, do discipulado dele, do processo, ele falou assim: não teve um processo, ele simplesmente me levou a conviver na família dele, com a vida que ele tinha. Não ficou perguntando que livro que eu estava lendo, que coisa, não. Ele só me levou a viver a vida que ele vivia. E esse é o modelo evangelístico de Jesus. Jesus chamou os discípulos: caminhem comigo. Ele chamou Pedro e falou: só vem andar comigo, para que você receba vida. Nós temos que caminhar levando vida. Nós temos que andar no meio das pessoas, levando vida e permitindo que vida seja gerada em nós. Porque Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Olha, isso é uma renúncia. É importante que cada um tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Porque Cristo vive em mim. Isso é uma renúncia de quem eu sou. O maior obstáculo para eu encontrar o meu propósito em Deus sou eu mesmo. Eu preciso renunciar à minha carnalidade para encontrar em Jesus, para que a atmosfera da vida dele tome toda a minha vida. Eu preciso dobrar os meus joelhos, eu preciso entrar num lugar de secreto, de relacionamento com Deus, para que adentre em mim a vida de Jesus, assim como adentrou em Pedro, assim como adentrou em Paulo, assim como adentrou em Marcos e em João. Cada discípulo olhava para Jesus e falava: não tem como eu caminhar e me relacionar com Ele e não ser transformado. Às vezes a gente passa anos à beira do caminho, porque a gente só quer que Jesus passe pela nossa vida. O cego à beira do caminho, ele gritava: Jesus, Filho
Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Mas algo só foi feito quando ele se levantou e largou a capa. Imagina o cego abrindo o caminho e pede esmola. A única coisa que ele tem para proteger ele do frio é a capa. Ou seja, só foi feito algo na vida dele quando ele larga aquilo que protege ele e ele se entrega. Eu preciso me apresentar na presença do Rei. Isso é transformação de vida. E Jesus ainda chega e pergunta: o que queres que eu te faça? Sabe? E eu sempre achava assim: ó, Jesus é obediente, né? O cara é cego, o que queres que eu te faça? O cara é coxo, o que queres que eu te faça? Mas aí eu ouvi um pastor falando, ele falou: sabe o que Jesus pergunta isso? O que queres que eu te faça? Tem um certo jeito de estar brincando ali também. Jesus é bem humorado, mas a pergunta dele é: você está disposto a sair desse lugar que você está acomodado na sua enfermidade? Você está disposto a sair desse lugar para viver uma nova vida? Você está disposto a deixar seu cego à beira do caminho, onde a sua vida é só pedir esmolas e vivendo o que os outros te dão? Porque depois que você for curado, você não pode ficar à beira do caminho pedindo esmolas. Você está disposto a deixar de ser coxo e aprender a andar e levantar do teu leito? Porque depois que eu te curar, você não pode ficar na beira do caminho pedindo esmolas. Você vai ter que trabalhar. Você está disposto a sair da sua vida, da sua acomodação, do conforto da sua doença, para viver uma novidade de vida? Por isso que Jesus sempre nos pergunta: o que queres que eu te faça? E a pergunta dele para você hoje é essa: o que você quer que Jesus te faça? Porque ele vai te confrontar, ele vai te tirar do lugar de acomodação, ele vai te tirar do lugar onde você é um coitadinho, para te levar para um lugar onde você é filho de Deus. Ele tirou Davi de um lugar onde ele era pastor de ovelhas e falou assim: agora você vai ser um pastor de um povo. O que isso trouxe para a vida de Davi? Muitos problemas. Teve que se tornar homem de guerra. Teve guerra durante todos os dias. Mas sabe o que trouxe para a vida de Davi? A primazia de ser um homem segundo o coração de Deus. Ele trouxe para Davi a possibilidade de dançar na frente da arca da aliança. Trouxe para Davi a possibilidade de levantar um reino onde somente o Senhor era adorado. E a pergunta que o Senhor te faz hoje: o que queres que eu te faça? Você quer continuar na sua vida ou você quer a primazia de entrar no reino, de viver o reino, de estar no jardim? Você está disposto a cultivar o jardim? Você está disposto a cultivar a igreja? Porque eu não sei se você sabe, o jardim é cheio de flores. Rosas geralmente são das flores mais bonitas, mas rosas têm espinhos. A igreja tem espinhos. Você está disposto a se furar em alguns espinhos para cultivar a igreja? Você está disposto a passar por problemas dentro da igreja para que o nome do Senhor seja louvado? Está disposto a largar a sua capa, o seu lugar de acomodação, para adentrar? Você está disposto de sair do lugar de pastor de ovelhas e ver um gigante filisteu proclamando blasfêmias contra o nome do Senhor? Você está disposto a romper as fileiras do exército e falar: quem é esse circunciso filisteu que blasfema contra o nome do Senhor? E se levantar e derrubar o gigante? Estamos dispostos a permitir que Ele trabalhe em nossa vida, que Ele mude quem nós somos? Porque é isso que o relacionamento com Jesus faz. Quando eu vou para o secreto, Ele quer me mover, Ele quer me transformar. O propósito de Deus para o homem, Gênesis 2, do 8 ao 10. E plantou o Senhor Deus o jardim do Éden na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía o rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartido em 4 braços, sempre ao seu lado. A Bíblia não fala por quê. O porquê da árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim, mas era para que o homem fosse obediente. Sempre ao seu lado vai estar algo mal.
Basta você decidir de onde você se alimenta. A palavra fala: se os olhos do homem forem bons, ele será bom. O que isso quer dizer? É a forma como eu enxergo as pessoas? Não, os meus olhos estão absorvendo. O que você tem absorvido na sua vida? Diariamente, o que você tem gastado tempo? Com a palavra de Deus? Com a canção do Senhor? Com um vídeo do Senhor? Com outras coisas? Não adianta. Se você não se lançar sobre a Bíblia, você não será transformado. É a palavra que nos transforma. É a palavra que nos crucifica juntamente com Cristo. Gênesis 2:15-17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Havia morte ali. O primeiro jardim de Adão, havia um lugar de morte. Não sei se vocês já repararam, mas não há a palavra livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio implica em eu saber o que é bom e o que é mal. Mas depois que Adão comeu a árvore do conhecimento do mal, do bem e do mal, o homem se tornou mal. Então o que há é livre-agência. Tudo que eu escolher vai ser mal. Porque eu sou um homem caído. Agora, quando eu estou em Cristo, as minhas escolhas são mudadas. Então eu consigo discernir o que é bom e o que é mal. Porque agora eu sou filho de Deus. E Adão caiu no jardim. E Deus veio perguntando: onde estás, Adão? Adão, onde você está? E Adão estava escondido. Às vezes a gente se esconde de Deus porque a gente peca. Mas sabe o que é legal com uma criança? Quando uma criança, você fala: não faz isso, não faz isso, ela vai lá e faz e machuca. A primeira coisa que ela faz é correr para o pai. Mesmo você tendo falado para ela várias vezes. E aí a gente vai crescendo, quando a gente cai, a gente se esconde de Deus. Mas a gente tem que fazer o contrário. A gente tem que correr nos braços do Pai. A gente tem que gritar: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É lá que você vai encontrar um lugar de descanso. É lá que você vai encontrar propósito para a sua vida. Não há outro lugar que não seja Jesus. Como viver no jardim hoje? No jardim é igreja. Isaías 58:11 diz assim: e o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, como um manancial, cujas águas nunca falham. É isso que ele tem para nós. Ele não vai nos livrar dos lugares áridos. Você está pensando: pô, mas eu sou um jardim, mas eu estou no deserto. Exatamente o propósito de Deus. Que onde ninguém frutifica, você vai frutificar. Onde ninguém consegue suportar o calor, você vai ser um manancial de águas vivas para receber as pessoas, para levar vidas. Mas o importante é que dali vai sair um ribeiro. Ou seja, ele está prometendo que o Espírito Santo não vai parar de fluir através da sua vida. O Espírito Santo não vai parar de fluir através de você. Nós precisamos criar um relacionamento com o Espírito Santo para que ele flua através de nós, para que haja um deságio da presença do Senhor em nós todos os dias. Isaías é muito forte, ele fala: serás como um jardim regado e um manancial cujas águas nunca faltam. Nós precisamos ser esse lugar. Nós precisamos ser um jardim regado. Nós precisamos voltar ao propósito original que Deus tem para mim e para você. Não adianta você se esconder na caverna. Não adianta debaixo da primeira tribulação você correr e fazer comeria, se esconder na caverna, e Deus vai te perguntar: Elias, o que fazes? Elias, o que fazes? Talvez Deus te chamando para fora e você está falando: eu não estou aguentando mais. Está difícil essa caminhada. Essa caminhada de filho de Deus está dolorida, está penosa. Mas você tem que entender que Ele é um Deus que restaura. Ele é um Deus da cura,
mas Ele também é o Deus da justiça, Ele também é o Deus da guerra, Ele que batalha por nós. Eu não sei qual é a sua dificuldade, mas eu quero te falar que Jesus já venceu. Por mais que esteja no deserto, há um manancial de águas vivas para que você desfrute da benevolência do Senhor, para que você desfrute do jardim secreto, para que você entre na presença dele e você prove de algo vivo e eficaz. Nós precisamos descansar em Deus. A reconquista do jardim começa quando Jesus parte para o Getsemane. Então, se Adão pecou e nós somos expulsos do jardim, Jesus então ele faz o caminho contrário, ele conquista o jardim. Lucas 22, 42 ao 44 diz assim: tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado, para o ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Olha, ele vai ao ribeiro de Cedron. Davi, quando estava fugindo de Absalão, ele passa do jardim para o deserto e ele atravessa o ribeiro de Cedron, fugindo porque tinha pecado. Jesus faz o caminho contrário. Ele sai do deserto e leva homens consigo para o jardim. E ele leva aqueles homens para orar com ele no Getsemane. E ele cultiva o jardim. Sabe como que Jesus cultiva o jardim? Com o seu sangue. Ele começa a orar, e ele ora com tamanha intensidade. O seu suor se torna em sangue, e as gotas de sangue regam o solo do jardim. Ele estava cultivando o jardim com sangue. Ele estava cultivando um lugar árido com o seu sangue. E quando ele derrama o sangue sobre mim e sobre você, ele estava cultivando um lugar árido com o sangue dele. É isso que o sangue de Jesus faz em mim e em você. Ele nos torna vivos, ele nos transforma, ele tira aquilo que era morto para um lugar de vida, aquilo que eu achava que não servia para nada. Jesus derrama sangue, ele derrama trabalho, ele derrama suor, para que eu e você sejamos vivos, transformados por Cristo na cruz, para que nós possamos marchar em direção àquilo que Deus tem para mim e para você, para que nós possamos caminhar naquilo que Ele colocou como propósito. Vós sois filhos de Deus. Vós não sois mais criatura, vós não sois filho do diabo. Você não separa, mas agora você ajuda, porque você escolheu viver na igreja, você escolheu dobrar os seus joelhos. Tome a sua posição como filho de Deus, proclame aos céus. A igreja nos separa, o inferno do céu. Nós estamos no meio da batalha, atrás de nós está o céu, à frente da porta da igreja está o inferno. Nós somos um meio separador que diz ao mundo: entre nós e vós há um caminho que conduz a Jesus Cristo, o caminho que leva ao reino de Deus. Permita-se viver a vida do reino, permita-se ser curado. Quando ele te pergunta: o que queres que eu te faça? Diga: eu quero que me cure, eu quero ser transformado, quero viver a vida de filho de Deus, eu quero adentrar no reino de Deus. Sabe o que é o reino? O reino é o lugar onde Deus está. Quando você pensa, você olha para as nações e você vê assim: o rei ele mora em tal cidade, aquela cidade é a mais envolvida do rei, porque tudo se desenvolve ao redor do rei. Então, quando você olha para o reino de Deus, você imagina um lugar. Eu te digo, ele é um lugar, mas é um lugar novo, porque o reino de Deus orbita ao redor de Jesus. Jesus, ele porta o reino. Por isso que ele fala: vos é chegado o reino de Deus. Porque ele está falando: eu cheguei, eu trago o reino, porque eu sou a pessoa mais importante do reino. O reino de Deus orbita ao redor de Jesus. Só que ao contrário dos outros reinos, onde você tem classes de várias pessoas para se adentrarem na mesa do reino, o reino de Jesus não. O reino de Jesus, ele convida a todos a se sentarem na mesa do banquete. Ele te convida, ele me convida para falar: deixa eu lavar as tuas vestes, deixa eu lavar os teus pés, deixa eu trocar as suas vestes, dar umas vestes novas, para que você sente na mesa do banquete do rei. Sabe o que é melhor na mesa do banquete do rei? É a presença do rei. O melhor que você vai encontrar na sua vida é se sentar no banquete de Jesus e não ser tímido,
mas desfrutar do que está na mesa. A mesa, o banquete do rei é repleto das delícias do jardim. As suas vestes são trocadas porque você é filho de Deus, para que você seja santo, puro, lavado, remido pelo Espírito Santo, para adentrar e sentar junto ao rei. As experiências que aqueles homens da Bíblia viveram, elas estão disponíveis para mim e para você. Não despreze a visão que você teve, não despreze quem você é, porque todos foram convocados a se sentar no banquete do rei. E todos que se sentam no banquete do rei recebem a natureza real. Apocalipse diz que foram feitos reis e sacerdotes, juntamente com Cristo. Se você trocou as suas vestes, nasceu de novo, permitiu que vestes limpas fossem colocadas, você abandonou o pecado, adentrou no jardim, você sentou à mesa, você tem a sua natureza real dada por Cristo, para que você viva, e agora você peregrina nessa terra. O mundo não é digno de você. Hebreus fala homens pelos quais o mundo não era digno, porque o mundo é corruptível. E agora que você foi santificado, a sua vida é diferente. É para que você viva aqui como peregrino a vida do reino de Deus. E aí você pode fazer como Jesus, caminhar no meio dos homens, portando vida, levando vida em graça em abundância. Porque a sua natureza é diferente. Você é um cidadão dos céus, filho de Deus. E o seu objetivo nada mais é do que chamar mais gente para a mesa do rei. Vá por todos os cantos da cidade e chame os homens para que eles adentrem na mesa do rei. Vinde, a mensagem que Filipe para Natanael, né? Vinde e vem o Cristo que foi dado por nós, se ofereceu por nós. Vinde e vede o Cristo que habita no meio da igreja. Vinde e vede o Cristo que cura os cegos e os coxos. Vinde e vede o Cristo que mudou a minha vida, que transformou quem o Fernando era em filho de Deus. Permita que Jesus permeie o seu coração, transforme a sua vida. E ele continua aqui, né? Lucas 22, 42 e 44, dizendo: Pai, se queres, faça de mim esse cálice, todavia não faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo que o fortalecia, e posto em agonia orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, e corriam até o chão. Nos seus momentos de agonia, eu garanto que você será assistido. Eu garanto que Deus não vai te abandonar. Eu garanto que o Senhor estará com você. Porque Deus, Ele não abandona o jardim. Ele não abandonou o mundo. No seu momento de dor, Ele está lá. No seu momento de choro, Ele está lá. No seu momento de angústia, Ele está lá. Porque Ele é o Senhor. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ele caminha no meio dos homens. Ele desbrava no meio dos homens. Ele é o leão de Judá. O leão, ele não pede permissão para passar ou para caminhar no meio dos outros animais. Ele simplesmente caminha, porque Ele é. E nele há a vida em abundância. João 19, 41. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém havia sido posto. Onde Jesus foi crucificado também havia um jardim próximo, e ali também havia um sepulcro. Vocês entendem que no jardim onde Adão e Eva estavam, havia morte, porque havia a árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal. E aí no jardim que Jesus, próximo onde ele foi crucificado, há também um túmulo novo, aguardando para que Jesus adentrasse. Ainda havia morte no jardim.
Jardim, Jesus levou os homens até o jardim, regou o solo do jardim, ensinou os homens a guardar o jardim, mas ainda havia morte no jardim. Era necessário que a morte fosse destruída. Então, João 20, do 15 ao 16 diz assim: perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse: Rabone, quer dizer mestre. Havia um túmulo no jardim. Jesus foi posto no jardim morto. E de repente há uma voz no jardim. Maria está ali e há uma voz no jardim: mulher, por que choras? A quem procuraste? No Éden havia uma voz de Deus: Adão, onde estás? Eva, onde estás? Agora também há uma voz no jardim: mulher, por que choras? A quem procuras? Há uma voz agora no jardim. Novamente a voz de Deus. O jardineiro está no jardim, guardando o jardim. E o mais importante, ele ressuscitou no jardim. Ele tomou a morte no jardim. Ele destronou a morte. Ele falou: no jardim não é lugar de morte. No jardim de Adão havia morte, mas no jardim que eu constituo, a igreja, não há mais morte, porque eu venci a morte. E ele fala: por que choras? Porque não há por que chorar. Não há mais morte no jardim. A quem procuras? Porque não há quem procurar mais, porque agora pode encontrar a Cristo. Pode encontrar a quem você tem que devotar a sua vida. E ela fala: Senhor, se tu tiraste, diz-me onde o puseste. E Jesus fala: Maria. Ele te chama pelo nome. E quando ele te chama pelo nome, ela diz: tá bom, mestre. Jesus está te chamando hoje no jardim pelo nome. Ele está falando o seu nome para que você diga: mestre. Ele está falando o seu nome para que você reconheça a voz dele. Ele está te dizendo: não chores, não procure mais nada, você me encontrou. Não há morte para que seja chorada, porque eu venci a morte. Eu estou cuidando do jardim, eu estou cuidando da igreja, eu estou zelando por você, estou zelando pela sua esposa, pelo seu marido, estou zelando pelo seu pai, pela sua mãe, estou zelando pelos seus filhos, porque eu rego a igreja com o jardim, com o meu sangue. O túmulo onde eu estava não pôde me segurar, porque o jardim que eu constituo não há morte, há vida, pois eu sou o Senhor da vida. Eu trago a vida em mim, eu tenho as palavras de vida, eu tenho o Espírito. Eu derramo sobre você e digo: seja filho de Deus, adentre no reino de Deus, sente-se na minha mesa, coma do meu fruto, beba do meu sangue, coma da minha carne e seja transformado, seja santificado, seja mudado. Se tu sabes o que queres que eu te faça, eu digo: eu quero fazer de você meu filho. Porque na casa de meu pai há muitas moradas, para que todos possam desfrutar de viver na presença do Senhor. Todos possam adentrar no santo dos santos. No jardim há um santo dos santos, para que você desfrute disso. Então Jesus, o segundo Adão, ele restabelece a vontade de Deus. Ele volta a entrar novamente no jardim para que você possa desfrutar dele. Tenha expectativa. Agora, quando ele voltar, ele vai voltar. Maranata, Cristo vem. Nós estamos aqui reunidos. Você saiu da sua casa porque você crê que Jesus vai voltar. Você crê que ele virá. Você crê que ele vai vir buscar você. E quando ele vem, aquele braço para ele,
a manifestação plena do seu reino. Ele veio reinar conosco. Ele veio sucumbir o reino do maligno e ele veio estabelecer o seu reino aqui. Ele veio colocar você no reino que ele traz consigo. Isso não é uma história, isso é verdade. Isso já aconteceu. É escrito em Apocalipse. Eu creio nisso mais do que eu creio que estou olhando para os meus 5 dedos. A minha expectativa é que Cristo venha. Ele vem do alto, sobre as nuvens. E ele traz consigo todo o porte do reino de Deus. E cada um daqueles que forem filhos de Deus desfrutarão do seu reino. Terão direito de beber do manancial de águas vivas. Terão direito de olhar para o Cordeiro. Terão direito de olhar para o trono de Deus e ver a face de Deus. O relacionamento implica em nos colocarmos na presença do Senhor. Todos os homens da Bíblia, tudo que eles queriam era ver a Cristo. Ver ao Senhor. Moisés é colocado na fenda da rocha e para ver o culto de Deus passa. Somente a sombra daquilo que deveria se estabelecer no futuro. E Paulo fala que aquela rocha era o próprio Cristo. O que ele está falando? O único jeito de você ver a Deus é injetado em Jesus. O único jeito de você desfrutar da presença de Deus é impregnado em Jesus Cristo. É se relacionando com Jesus. Todos eles almejavam conhecer aquilo que nós conhecemos. Talvez você está pensando, mas a minha fé é fraca. Eu não creio tanto assim, às vezes eu tropeço. Não tem problema. Sabe um homem da Bíblia que eu amo também fez a mesma coisa, não teve vergonha nenhuma? Tomé. Pedro fala, né, que Maria vem com a notícia, Pedro volta correndo para o jardim. Pedro fala, eu preciso ver. Só o que Maria está me falando não basta, eu preciso ver. E ele volta com a notícia, e Tomé, também conhecido como Dino, ele fala, no meio de todo mundo, ele fala, eu só acredito quando eu tocar as feridas em sua mão. Todo mundo tem Tomé por incrédulo, eu tenho Tomé por sincero. Ele fala, não adianta eu falar no meio de vocês que eu não acredito, se eu não estou acreditando. E sabe quanto que isso é importante? Porque quando Jesus vem e se coloca no meio dos discípulos, ele fala, venha Tomé, toque nas minhas feridas. O primeiro que ele procura é Tomé, toque nas minhas feridas. Seja edificada a sua fé. Se Tomé ficasse calado, ele não teria tido essa experiência. Ele não teria tocado nas feridas. Mas sabe o que acontece? Ele toca nas feridas. E a história nos conta que Tomé ganhou a Ásia. Correu como uma flecha, tanto que parece morto com flechas, mas ele correu e foi um dos maiores evangelistas. A igreja por toda a Ásia cresceu por causa de Tomé. Talvez você precise tocar nas feridas. Você está com vergonha de falar, você olha à sua direita, à sua esquerda, todo mundo quer manter uma postura. Se o cego à beira do caminho fosse que ele manter uma postura, ele estava lá até hoje. Ele largou a capa e ele gritou, e ele gritou, e ele gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tomé levantou e falou, eu só creio se eu tocar as feridas. E Jesus se põe no meio e fala, Tomé, toque as feridas. Talvez você só precise tocar as feridas para que a sua fé seja abastecida, para que a sua fé seja transformada. A gente não tem mais tempo para viver um evangelho de cascas. A gente tem que amadurecer como igreja. Igreja é lugar de cura, igreja é lugar de transformação. A gente não tem mais tempo para ficar fingindo ser algo que a gente não é. A gente tem que ser transparente uns com os outros. A gente tem que sentar à mesa e falar, olha, eu preciso tocar, eu preciso ver para crer. Eu preciso gritar para ser curado. Homens que são transparentes, eles têm experiências com Deus. Homens que rasgam o seu coração na presença do Senhor, eles recebem na mesma proporção
à medida que dão, eles recebem do Senhor. Talvez as nossas cascas, as nossas capas estão nos impedindo de caminhar em direção a algo muito maior na nossa vida. Nós temos que amadurecer enquanto igreja, nós precisamos cultivar o jardim. A gente ainda tem um problema sério, às vezes você está com um pecado, você fica guardando aquele pecado. Você só precisava gritar e anunciar para o irmão ao seu lado. Para que, como o Tiago fala, confessando os vossos pecados uns aos outros e orando uns pelos outros, vós sejais curados. E a gente não tem essa confiança no meio da congregação, às vezes. Porque no meio da congregação ainda habita alguma coisa que Deus abomina, que é a fofoca. Às vezes nós somos imaturos ao ponto de gastar tempo divulgando algo que o irmão fez, mas não somos maduros o suficiente para gastar o mesmo tempo dobrando o joelho, intercedendo pela vida dele. Esse é o papel da igreja. Nós temos que dominar a nossa língua no meio do jardim. Tiago fala que um homem que domina a língua, menor dos músculos, ele domina todo o resto. Cara, isso é extremamente forte. Ele está falando, junta todas as suas dificuldades da sua vida, de problemas de pecado, de ira, de tudo, de ações incorretas, e domine o seu falar. Por isso que ele fala, né, Provérbios fala, que seja pronto a escutar e tardio a falar. Nós, como igreja, nós temos que aprender a dominar a nossa carne. A gente é muito apto a repreender Satanás. Mas quanto vocês já oraram para pedir a Deus para, Senhor, me repreenda em nome de Jesus? Quanto nós já oramos para, Senhor, repreenda a minha carne em nome de Jesus? Eu sucumbo a minha carne a Cristo, eu crucifico ela juntamente em Cristo. Esse homem já morreu, ele ainda não é pleno. Somos o quê? Transformados de glória em glória, como Paulo fala. E devemos nos esforçar para isso. Combati o meu combate, completei a carreira e guardei a minha fé. Paulo é bem enfático quando ele fala isso, ele fala, combati um bom combate. Ele fala um bom combate, ele não fala só combate um combate, ele fala um bom combate. Porque às vezes você está lutando as guerras erradas. Você está lutando as suas guerras e não as guerras do Senhor. O bom combate são as guerras do Senhor. Então você tem que estar no exército do Senhor. Você tem que estar em prontidão nas fileiras de Yahvé. Completei a carreira. A gente está falando de propósito. Deus tem um propósito para a vida de cada um de vocês. Você pode passar por muitos caminhos, mas você só tem um destino, que é se relacionar com Deus. Se você estiver negligenciando isso, você não está completando a sua carreira. Se você não estiver gastando tempo em viver no jardim, você não está completando a sua carreira. E Paulo fala com muita prontidão e exatidão. Completei a carreira. Eu vivi tudo que Deus queria que eu vivesse. Dediquei a minha vida em tudo que Deus queria que eu fizesse. E ele termina, guardei a minha fé. Porque não adianta lutar as guerras de Deus no meio do jardim. Não adianta ter proezas em Deus se você não guardar a fé. Se você não fizer isso em função de Deus. Se você não guardar o seu coração em Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas então como eu ganho fé? A fé vem por meio de ouvir a palavra de Deus. E como eu ouço a palavra de Deus, eu leio a palavra de Deus. Eu proclamo a palavra de Deus em voz alta. Eu vejo pregações da palavra de Deus, para que a minha fé seja enxertada com a fé de Deus. E assim eu consiga crescer em amplitude, em sabedoria, em conhecimento. E assim eu consiga agradar o coração do Senhor. Sabe, nessa tribulação toda que eu passei, eu e minha esposa passamos com meu filho, tudo que vinha na minha cabeça era a história de Abraão. E eu falava com Deus, da mesma forma que o céu gritava, e tua mulher falou, eu falava assim, eu não daria isso, eu não dou meu filho. Não sou como Abraão, eu não dou, eu não tenho condição, eu não tenho esse coração de Abraão. Eu
fui sincero, rasguei meu coração na presença do Senhor. Aí Deus falou comigo assim, mas Abraão sabia que Isaac seria ressuscitado. Eu falei, eu sei. Paulo fala isso. Ele cria que Deus poderia ressuscitar Isaac por meio da fé dele. E aí, mas por quê? Deus falou assim, mas por quê que ele cria isso? Eu falei, por causa da promessa. Mas só por causa da promessa, Deus poderia fazer, eu poderia fazer de outras formas. Aí Deus falou assim, sabe o que é mais difícil para Abraão? Porque você vai ver na Bíblia outros homens que sacrificam seus filhos, mas eram homens maus. Só que Abraão era meu amigo. E Abraão, ao ser meu amigo, ele foi pegando as minhas características. Então, cada vez que ele caminhava comigo ao longo dos anos, ele sabia o que significa um filho. Ele sabia o significado de legado. Enquanto Deus está falando de legado, a Bíblia toda é sobre legado. E aí ele fala, então para Abraão, cada vez que ele entendia de legado, entendia de filho, quando eu fiz o pedido a ele, foi extremamente doloroso. E sabe o que Abraão, né, Isaac, por que ele cria pela fé que Isaac poderia ser ressurreto? Porque um amigo jamais pega o filho de outro amigo. E Abraão sabia que ele era amigo de Deus. Então o que vai te sustentar nos momentos de dificuldade é saber que quem está te pedindo algo é seu amigo. E você sabe exatamente o que é um amigo capaz de pedir. Quando Jesus vai explicar sobre oração, ele fala, qual amigo, o outro amigo batendo na sua porta de madrugada, mesmo insistindo, não há de se levantar, mesmo já tendo lavado os pés e de servir o seu amigo. Se você entende que Deus é seu amigo, se você tem construído um relacionamento de Deus é seu amigo, você sabe que é de madrugada, você sabe que é uma hora oportuna, mas você vai bater nos portões do céu, você vai levantar a sua voz e você vai clamar, porque você sabe que Ele vai se levantar para atender a sua oração, porque Ele é seu amigo. Sejamos nós amigos de Deus. Venhamos construir um relacionamento de amizade com o Senhor. E um amigo, ele sabe o favor que ele consegue. Quando Deus vai destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, ele se posiciona e ele fala, se haver um justo, se haver um justo. E ele traz livramento sobre a vida de nós. As suas petições serão ouvidas, porque você se tornou amigo de Deus. Amigo mais chegado, próximo e enraizado. É nossa obrigação construir esse tipo de relacionamento no jardim. E vinha Deus estar com Adão na viração do dia, para que Adão pudesse ouvir a Deus. Acalma o seu coração. Na viração do dia, o Senhor sempre vem para que você possa ouvir. Esteja pronto para ouvir e tardio para falar. Deixe que Deus ministre ao seu coração. Deixe que o Espírito Santo diga quem você é. Não se posicione na frente do rei dizendo, eu sou assim, eu sou mau, eu sou assim, não servo para nada. Se posicione na frente do rei e fale, Senhor, proclamo quem o Senhor somos fosse. Porque eu sei que o Senhor é poderoso para fazer. Eu sei que o Senhor é Deus para cumprir em mim aquilo que eu não consigo. Eu sei que o Senhor é Deus para pegar uma criatura como eu e restabelecer, fazer filho de Deus. Ele é fiel para cumprir a promessa que Ele tem para mim e para você. Adentre no lugar secreto. Não se importa se você vai morrer, se você vai ser despido, se você vai ser expulso. Davi, quando ele traz a arca, a alegria dele é tamanha de trazer a arca. Novamente, ele rasga as vestes e ele dança. Isso não me importa o que o povo vai pensar de mim. Eu estou diante da arca do Senhor. Eu estou diante da presença do Senhor. Não importa, o que importa é a presença. O que há de melhor no jardim além dos frutos? A presença de Jesus. O que há no reino de Deus que é melhor do que todas as ruas de ouro, as pedras preciosas? A presença de Jesus.
Nós vamos ser levados aos céus porque da presença de Jesus. Nós aguardamos o que? A presença de Jesus. Nós nos devoltamos por quê? Por causa da presença de Jesus. Tudo que nós devemos querer é um relacionamento com Jesus. É Ele que transforma, é Ele que faz. Às vezes a gente é crente que não quer ostentar, o céu tem ruas de ouro. Sabe por que tem ruas de ouro? Porque lá o ouro não vale nada. É exatamente o contrário do que a gente pensa. Diante da magnitude da presença do Senhor, o ouro no céu é usado para fazer ruas, porque ele não tem valor. O brilho dele não tem valor diante do brilho de Jesus. As outras pedras não têm valor diante do brilho de Jesus. Ele é o sol da justiça. Ele resplandece sobre nós, para que nós possamos nos levantar na presença dele. Jesus, quando ressuscita aquela menina, ele fala: Talita, levanta, Talita, cumi. Levanta, e logo depois ele fala: dei a menina de comer. Ele está falando: a mim e a você, levanta-se, saia da morte para a vida e comam na presença do Rei. Desfrutem do banquete do Rei. Não é tempo de morte, é tempo de vida. Não é tempo de olhar para as nossas feridas, é tempo de cultivar a vida no jardim. É tempo de nos posicionarmos na frente das fileiras dos exércitos de Deus e de nos levantar e bradar: Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é justiça, Ele é amor. Porque as suas misericórdias duram para sempre, para todos sempre. São misericórdias que não se findam. Eu não sei qual a sua história de vida, o que você já fez, o que você deixou de fazer, mas o mais importante é renunciar a si mesmo e adentrar no relacionamento com o Senhor. Cantares 4:11-16 diz assim: os teus lábios, noiva minha, destinam mel e leite se acha debaixo da tua língua, e a fragrância dos teus vestidos é como a do Líbano. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Os teus renovos são um pomar de romance, com frutos excelentes, a rena e o nardo e o açafrão, o cálamo e o cínamo, com toda a sorte de árvores de incenso, a mirra e os aloás, com todas as principais especiarias. É fonte do jardim, poço das águas vivas, torrentes que correm do Líbano. Levanta-te vento norte e vem vento sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus anéis. Vem o meu amado para o seu jardim e coma os seus frutos excelentes. Olha como ele começa: os teus lábios, noiva minha, igreja minha, filha minha, mel e leite se acham debaixo da sua língua. Ele está falando de relacionamento próximo, íntimo com a igreja. Meu irmão, às vezes a gente olha as notícias para a igreja e a gente fala: nossa, a igreja está assim, a igreja está assada. E eu te falo: essa não é a igreja. Por muito tempo eu falei da igreja de uma forma geral, e Deus tem me corrigido nos últimos dias. Ele fala: você nunca falou da minha igreja. Como assim? Eu falo da igreja assim, assada, você nunca falou da minha igreja. Como é a igreja? Ele falou: a minha igreja é perfeita, limpa, pura, santa e limpa, porque eu sou o mantenedor da igreja. Eu mantenho ela assim. Sou eu que construo, sou eu que rego, sou eu que frutifico, sou eu que faço crescer, sou eu que purifico, sou eu que santifico. Não olhe para os arbustos ao redor do jardim. Não olhe para o capim ao redor do jardim. Foque no jardim. Ele é a igreja do Senhor. Nele há leite e mel. Nele há um relacionamento íntimo. Não há falhas na noiva. O que está falhando é fora da noiva, não é a igreja. A noiva é perfeita. Ela é santa. Ela tem as suas vergonhas cobertas pelo Cordeiro de Deus. Se você se fez igreja, você foi remido, você foi trago para um lugar de santidade e vida em Cristo. Saia do lugar onde o diabo quer te açoitar e
e venha para o lugar onde Cristo quer te guardar. Venha para o lugar secreto. E Ele vai falando de várias coisas que tem no jardim, que Ele está cultivando, especiarias, mirra, né? Cada uma que tem um significado, né? Da vitória de Jesus sobre a morte, da ressurreição. E Ele fala: jardim fechado és tu. Ele está falando de um relacionamento entre eu e Jesus, você e Jesus. Não permita que o templo do Espírito Santo seja profanado por outras coisas. Os seus olhos são caminhos, lanternas da sua alma. O que os seus olhos veem, você pode estar profanando o lugar de habitação de Deus. Você pode estar profanando a habitação do Espírito Santo. Ponha os seus olhos nas coisas do Senhor. Feche o seu jardim, para que não seja profanado, mas que sim seja edificado a vida de Deus em você. Seja tu um jardim fechado. Construa um relacionamento de intimidade com o Senhor. E o que eu mais amo, quando a igreja grita: ah, venha, meu amado, para o seu jardim e coma os seus frutos excelentes. Maranata, hora ele vem. Venha, meu amado, para a sua igreja, para a sua noiva, pois nós estamos prontos, pois o Senhor nos guardou, o Senhor nos livrou, o Senhor nos cultivou, e coma dos frutos. Jesus, a visita do amado em nossa vida, Ele espera comer dos frutos. Quais frutos você tem dado? A Bíblia fala do fruto do Espírito Santo. Ela não fala dos frutos, ela fala do fruto. A gente imagina, quando a gente fala dos frutos, a gente imagina uma árvore, cada uma fruta, né? Mansidão, humildade, benevolência, cada uma não. É o contrário, é como se fosse um mexerico. Cada característica daquela é boa. E aí, às vezes a gente fala: ah, eu sou manso, mas eu não sou benevolente. E não tem como ser uma coisa dessa. Você pode ter até gomos em proporção diferente, mas você precisa dar um fruto completo. A gente tem que olhar para aqueles novos frutos, para aquelas novas características do fruto do Espírito e falar: Deus, gera isso. Gera isso em mim, Senhor. Porque eu, além de querer os dons, que são boas coisas, como Paulo fala, se procura todos os dons, boa coisa faz, mas eu preciso do fruto do Espírito. Porque é isso que o amado vem comer. É isso que o amado vem buscar na igreja. É isso que Ele quer de mim, de você. Mais do que os ministérios, né? Se alguém busca, né? Se alguém deseja presbitério, pastoreio, boa coisa os fazes. Mas, mais importante, tenhamos em nós o fruto do Espírito. Porque é isso que o amado vem buscar em nós. E você tendo o fruto do Espírito, as outras coisas vão fluir através da sua vida. É tempo de nos posicionarmos como igreja, nos levantarmos e não nos preocuparmos mais com o que vão pensar de mim. Mesmo que você seja visto como um caniço agitado pelo vento no deserto, como foi João Batista. Mas que da tua boca, tudo que João diz seja verdade. Tudo que você diga seja verdade. Não importa se viram João como um caniço. O que importa é que enquanto os homens viam ele como um caniço agitado, vestido com pele de animais, Jesus dá testemunho dele e fala: pois profeta maior nascido da madre de mulher não houve do que João Batista. Porque tudo que saiu da boca dele é verdade. Deus está falando de caráter, está falando de fruto disso. Essas são as vestes brancas que nós precisamos colocar para nos assentar na mesa. Cantar esse hino para terminar diz assim: já entrei no meu jardim, noiva minha. Colhi a minha mirra com especiaria, comi o meu favo com mel e bebi o meu vinho com leite. Ele vem para desfrutar. Ele vem para buscar aquilo que é dele por direito. Quando Jesus vai ao encontro de você no seu devocional secreto, ele fala: eu quero comer do favo de mel. Eu quero desfrutar desse fruto. Se você está quebrado, se você está destruído, fala: cultive em mim, Senhor. E Ele vai cultivar em você.
Ele vai derramar em você o sangue para que o jardim seja cultivado. O que eu quero te dizer, te deixar uma mensagem há um lugar que foi conquistado por Cristo, para mim e para você. Não importa quem você seja, não importa o que você fez, não importa que nível de relacionamento com Deus você construiu até agora, quantas vezes você parou na caminhada, quantas vezes você deixou de guardar a sua fé, quantas vezes você permitiu que espinhos crescessem em você no jardim, quantas pessoas você machucou, ou quantas vezes você se afastou da igreja porque você foi machucado. Eu quero te dizer que há um lugar para você especial, escolhido por Jesus, no meio da igreja, no meio do jardim, junto a Ele, que é a árvore da vida, para que você possa desfrutar em profundidade do amor de Deus. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. Nada nem ninguém, nem mesmo você, pode se separar do amor de Deus se você se prostrar diante dele. O pecado que fazia separação entre Deus e o homem, ele foi lançado na cruz. Porque assim como Jesus disse, do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê seja curado. Há uma cruz que foi levantada, e nela foi pendurada ao nosso Senhor. Se você olha para essa cruz, você não encontrará mais o nosso Senhor pendurado nela, porque Ele ressuscitou ao terceiro dia, e Ele caminhou no meio do jardim, e Ele falou: não há mais morte no jardim, porque eu destruí a morte, para que você tenha vida em abundância, para que você seja filho de Deus, para que você se achegue a mim e viva no meu jardim, para que você viva na minha igreja, para que você dê fruto, para que haja favos de mel vindos de você, para que haja leite vindo de você, para que haja delícias na sua vida. Nós somos o joelho, nós somos o jardim de delícia. A sua vida é a delícia do Cordeiro, pois digno é o Cordeiro de receber todo louvor e toda honra e toda glória pelo seu sacrifício. A minha vida é o jardim de delícias, a sua vida é o jardim de delícias, onde Cristo se regozija. Ele se regozija na sua igreja, Ele se alegra na sua noiva, que é santa, perfeita. A sua vida foi construída para ser santa e perfeita na presença do Senhor. Você foi construído para ter vitória em Cristo, para caminhar em Cristo, para viver em Cristo, para sonhar em Cristo, para se relacionar em Cristo, e nada mais além de viver com Cristo. Que Cristo seja tudo em nós, que nós venhamos sair do lugar da caverna, do lugar de abatimento, para sermos vencedores em Jesus Cristo. Teremos tribulações, teremos aflições, seremos levados ao deserto, mas no deserto seremos um manancial de águas vivas. Abre teu coração, abre a tua boca e comece a clamar, considera o seu lugar e deixa que o Espírito Santo venha fazendo fluir o manancial. Nós te louvamos, Senhor, e bendizemos o teu santo nome. Ah, Senhor, nós fomos postos para fora do jardim devido ao nosso orgulho, mas como diz a canção, a tua humildade colocou um jardim em nós. Ah, Espírito Santo, nós te louvamos e bendizemos e sabemos que tudo depende de ti. Que os nossos corações sejam rasgados e o Senhor seja entronizado na nossa vida. Oh Jesus, nós clamamos e bendizemos o teu santo nome. Louvado seja o Senhor na nossa vida. Abre a tua boca, começa a pedir a Deus como um amigo. Entenda, bata na porta. Mesmo que seja tarde, peça, e não pare de pedir. Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da criatura que sou, tenha misericórdia da pessoa que sou, perdoa os meus pecados, perdoa a minha iniquidade, perdoa o homem injusto e mau que eu era, mas eu quero ser novo, eu quero ser filho de Deus. Lava as minhas vestes, Senhor, lava as minhas vestes e proclama sobre mim um tempo novo.
um tempo de filho e desfrute do teu jardim, um tempo novo sobre mim. Oh Senhor, coloque em mim uma coroa da salvação, coloque em mim umas vestes novas e limpas. Eu renuncio a tudo, eu renuncio a todos os desígnios desse mundo, para viver na tua vontade, para viver aquilo que o Senhor sonhou para mim. Tudo que eu quero é o Senhor, tudo que eu quero é a Ti, Jesus. Sopra em nós o Espírito Santo, sopra em nós algo novo, sopra em nós a Tua graça e a Tua misericórdia. Sopra em nós, Senhor. Oh, minha alma, sopra em nós. Sou Deus justo e consumidor, mas sobre ti sou Deus de amor, Deus de alegria, e trato a minha justiça, para que os teus pecados sejam purificados. Larga e solta a ponta do átrio do templo, adentra no
templo, pois a minha voz te chama. Ouve a minha voz te conduz. A minha voz te conduz. Seus joelhos estão tremos, seus pés estão tremos. Ouça a minha voz. É a minha voz. Feche os teus olhos. Abra os olhos do teu coração. Abra os olhos do teu coração e ouve a minha voz. Abaixa as tuas mãos. Segura-te em mim e ouça a minha voz. Este lugar, sinta o meu temor, onde você nunca esteve, é o lugar que eu sonhei para você. Depois que entrar neste lugar, não voltará mais para o ato do templo. Às vezes que caíste é porque não adentraste no Santo dos Santos. Às vezes que caíste é porque escolheu o lugar mais raso. Às vezes que caíste é porque escolheu não nadar, não deixar ser conduzido pelo rio. Deixaste ser conduzido por mim. Sou eu que te cinjo os lombos. Sou eu que te seguro a tua mão. Sou eu que te levo à cruz, mas não para a morte, mas passarás da morte para a vida. Terás hoje uma vida em abundância, onde jamais esteve. O que provou não era vida, mas hoje te conduz a novidade de vida. O que provou não era novo nascimento, mas hoje te conduz a um novo nascimento, a uma nova transformação. Eu sou o teu Deus que te guia, te chamo pelo nome, te chamei à noite 1, 2, 3 vezes, e dizendo: não sou digno de ouvir a voz do Senhor, é a minha alma que fala, pois eu digo: abata a tua alma, é a minha voz que chama o teu espírito, te chama pela quarta vez, e digo: adentra no Santo dos Santos, te forjei, eu te cortei, eu te fiz, eu te construí, eu te designei, eu sou o Senhor do Santo dos Santos, e eu me coloco no Santo dos Santos. Eu sou Yahvé, eu sou Deus, o lugar que te coloco, o lugar que está temendo, o meu temor gerará sabedoria em ti. Esse é o lugar do meu Deus, para que eu te terei. Se hoje entraste nesse lugar, não mais sairá, não mais sairá. Te conheço pelo nome, sei os teus caminhos, te formei, te gerei, sei as suas dores, sei cada fio da tua cabeça, sei de tudo o que decorreste. Achaste que não te importo contigo, pois eu sei quem tu és, sei o caminho, conheço os teus pensamentos, conheço os desígnios do teu coração, e principalmente eu conheço os teus sonhos. Eu coloco meus sonhos no seu coração essa noite. Esses sonhos não são meus. Eu estou removendo esses sonhos que não são meus. E essa noite eu estou colocando em ti, não 1 mais 2 mais 3 sonhos. Saberá discernir a ordem que deverá haver cada um deles, pois eu sou o Senhor e coloco em ti 3 sonhos. Parecerão pesados a ti, parecerão dolorosos a ti, mas serão melhores do que os sonhos que tiveste, serão maiores do que os sonhos que tinha. Eu te levantarei, eu te ungirei, derramarei óleo sobre a tua cabeça, não por causa de ti, mas porque eu sou Deus. Eu escolho a quem levanto, eu escolho o coração de quem eu forjo. Colocarei em ti 1, 2, 3 sonhos. Sabereis a ordem que devereis fazer, pois o meu Espírito estará em ti, o meu Espírito te dará discernimento, e você viverá realmente aquilo que eu tenho para você. Não tema os caminhos que eu te levarei, não tema as prisões que eu te colocarei. Sabereis no meio das prisões que eu sou Deus, eu arrebento as cadeias, eu destravo as celas, eu te levantarei. No meio das tribulações, somente novo. No meio das tribulações, somente novo. Levante a tua mão no dia escuro e louve o meu nome. Pois no tempo certo eu adentrarei, abrirei as celas e verá o primeiro sonho. No meio da prisão abrirei a cela e verá o primeiro sonho. Caminhará, 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 não 1 mais 2 mais 3, e viverá o segundo sonho. E quando tudo lhe parecer obscuro às tuas vistas, tudo parecer distante aos teus olhos, e estiver te esquecendo do terceiro sonho, eu me apresentarei a ti e reavivarei o terceiro sonho no teu coração. E na tua velhice viverá o último sonho, na tua velhice verá cumprida a minha vontade sobre a tua vida. Não te desfaleça, não te esmoreça, pois eu sou o Senhor que te sustenta.
Senhor tem algo especial para essa igreja nessa noite. Ele fala: te tirei de entre os de trás das ovelhas, era o menor dos menores, e te constituí. Te constituí neste lugar onde não havia quem ousasse dizer que no meio desse deserto algo germinaria. Mas eu reguei, eu constituí, eu dou o crescimento. Tu és o meu sonho, nasceste no meu coração. Eu tenho trago os meus filhos para repousarem aqui. Eu tenho trago os meus filhos para esse aprisco, pois nesse aprisco o meu nome é conhecido. Pois nesse aprisco a minha voz é reconhecida, a minha voz é amada. Pois não se esqueçam, eu sou o Senhor dessa igreja. Eu sou o Senhor dessa igreja. Eu só tenho uma voz, e a minha voz deve ser ouvida e respeitada. Quando as tribulações chegarem, quando as dores vierem, quando as coisas parecerem que estiverem regredindo, não temam, sou eu que estou aparando o jardim. Estarei cortando o jardim. Por vezes lançarei fogo sobre o jardim. Mas não temam o fogo, meu fogo é purificado. O meu fogo é para que nasçam mais forte. O meu fogo é para que brotem quando eu lançar a chuva de céu. Quando eu lançar a chuva e vocês olharem a terra seca e acharem nós regredimos, vocês não regredirão, mas serão mais fortes. Brotos novos sairão de ti, flores novas serão incontáveis no meio de ti. Eu cuido de você, eu gerei, eu guardo, eu sou o Senhor e eu cultivo. São as delícias do meu coração. Trouxe vocês para cá porque são jardins da minha delícia. Eu conheço o vosso coração e guardo em ti e guardo em mim o desígnio que tenho para vós. Não revelarei muitas coisas para que não se assombrem, para que não temam para onde os levarei. Mas repartirei e lançarei sobre um lugar, repartirei e lançarei outro sobre outro lugar, repartirei e lançarei sobre outro. Vos dividirei para vos multiplicar, vos dividirei para vos multiplicar, porque eu sei que os seus corações permanecerão unidos. Pois eu sei que, mesmo separados, terão um só coração. Enxergarei no alto e verei um só povo, verei uma só congregação. Eu lanço sobre vós a minha palavra, o meu sonho e o meu desejo. Para ti, só há Deus e é Cristo Jesus. Ele é digno de toda honra, de toda glória e de tudo na minha e na sua vida. Cristo é digno de tudo e de muito mais. Que toda a glória seja dada a Jesus. Pois somente Ele é Deus. Nós somos homens e Ele é Deus. Somos homens e Ele é Deus. E toda a glória a Cristo em nome de Jesus. William, o Senhor nos abençoe. Que o Espírito do Senhor esteja em nós ao longo dessa semana, em nome de Deus. Obrigado, igreja, obrigado, Jardim de Delícias, obrigado, Jesus.
Desde que nós estejamos disponíveis, nós precisamos largar nossa capa, abandonar aquilo que nos aprisiona dentro do caminho, largar tudo para trás e seguir. Vocês estão dispostos a viver essa vida com o Senhor? Largar tudo para trás e seguir o Mestre. Com Ele no jardim, ser esse jardim. Amém? Glória a Deus. Se Deus é por nós, Deus é por nós. agindo Deus, Agindo Deus. ninguém impedirá. Oremos a oração do Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder E a glória para todos. Amém. Ergue sua mão direita. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer sobre ti a sua luz. Que você tenha uma semana